Tá aqui minha primeira pizza margherita. O preparo da semana é pizza margherita e essa já é a terceira pizza completa que eu estou preparando aqui no canal. São 3 etapas, a primeira é a massa, a segunda é o molho e a terceira é o sabor ou a cobertura margherita. A etapa 1, o preparo da massa, eu farei uma massa italiana e são 5 ingredientes. 250 gramas de trigo, 125 ml de água, 9 gramas de açúcar, 4 gramas de sal e 5 gramas de fermento biológico seco. A segunda parte é o molho e eu vou preparar um molho cozido, são 9 ingredientes. 250 gramas de tomate italiano ou rasteiro, meia cebola, 1 dente de alho, 15 ml de óleo de soja, manjericão, alecrim, tomilho, sal e pimenta do reino são a gosto. E por fim a parte 3 desse preparo, a cobertura ou recheio de margherita, e são 4 ingredientes. 250 a 300 gramas de queijo mussarela ralado, tomate fatiado, manjericão e orégano. A primeira coisa que eu vou fazer é pesar e separar todos os ingredientes. Estou começando pela massa italiana, que é a primeira parte, e eu vou separar os ingredientes. O trigo eu já vou colocar na bacia, o açúcar e o sal, fermento. Dissolva o fermento na água e reserve. Deixe esse fermento hidratar com a água um pouquinho antes de misturar. Coloque a farinha de trigo sobre a bancada, abra uma cova e coloque no centro o sal e o açúcar. Vamos colocar o açúcar, o sal, coloque um pouco de água e incorpore os ingredientes. Coloque a água aos poucos para ir acertando o ponto. Bem rápido os ingredientes são incorporados. Olha como está a massa. Sove bem a massa para desenvolver o glúten, deixando-a elástica. Então eu já tirei da minha bacia e vou transferir para a mesa. Coloco um pouco de trigo e começo a sovar a massa. Isso aqui vai demorar mais ou menos 10 a 15 minutos. E como que é esse movimento de sovar? Assim, ó. "15 minutos já se passaram desde que eu comecei a sovar. Vamos ver como é que tá a massa? Então você tira um pedaço dela e tenta abrir na mão. Se ela esticar, é porque está mais ou menos no ponto. Veja como ela está esticando. Então ela já está mais ou menos no ponto. Podia ficar melhor, mas eu vou parar por aqui mesmo. O próximo passo é verificar a porção. 400 gramas. Essa é a quantidade para uma pizza grande de 35 centímetros. O que eu vou fazer agora? Vou bolhar, ou seja, deixar no formato. Ou na mesa, ou na mão, ou assim, ó. Depois de feita a porção, eu vou colocar trigo na mesa, deixar essa massa descansando por pelo menos 30 minutos. Eu vou cobrir com um pano de prato. Enquanto a massa está ali desenvolvendo, agora eu vou começar a segunda etapa desse preparo, que é o molho cozido. Eu vou pesar e separar todos os ingredientes. Corte os tomates em 4 e tire as sementes. Cortei os tomates e o que eu vou fazer é tirar as sementes. Uma colher e tira. Eu acredito que tirar as sementes vai reduzir a acidez do molho e também vai deixar ele menos aguado, né? E aquela sensação de comer semente na pizza. E a gente vai pesando ele sem sementes, 250 gramas. A cebola eu vou cortar ela em partes menores. Lembrando que a cebola eu tirei a casca e a primeira camada. O alho é com casca e tudo, eu só vou cortar ele no meio mesmo. Todos os 9 ingredientes já estão aqui e agora coloque em forma untada os temperos manjericão, alecrim, tomilho, as cebolas e os dentes de alho com casca em cima dos tomates. Derrame o azeite, o sal e a pimenta. Agora eu vou untar a forma. Colocar os tomates sem semente, cebola e dentes de alho, alecrim, manjericão, pimenta, 2 pitadas de sal e depois a gente corrige se precisar. E um pouco de tomilho. Então solta as folhinhas dele desse jeito. Eu vou deixar no forno de 10 a 15 minutos, vamos ver. Eu já pré-aqueci o forno, esse aqui é um forno elétrico. Vou colocar a temperatura de 300 graus. Enquanto o molho está gratinando, estou voltando para o preparo da massa italiana. Qual que é o próximo passo? Abrir a massa. Ela está descansando há 44 minutos. Olha só, desenvolveu, né? Começo colocando farinha na mesa e o que eu vou fazer é primeiro abrir com a mão, devagar, ó, do centro para as extremidades. Depois que eu já abri com a mão, eu faço esse movimento com o rolo. Feito isso, começo a abrir para todos os lados. Coloco mais um pouco de trigo e viro.
E continuo desse lado. Olha como que ficou a massa após abrir na mão e também no rolo. Essa é a minha forma de 35 centímetros para uma pizza grande. Então eu coloco em cima só para ter uma ideia, se precisa abrir mais. Vou colocar farinha na forma, para quê? Para não deixar a massa grudar quando eu for assar ou pré-assar. Aí acerto o tamanho na forma, começo a fazer a borda. Essa borda ela serve para quê na pizza? Ela serve para segurar o molho, o queijo e o recheio. E com um garfo você fura a massa. Para quê? Para não deixar criar bolha, aquelas bolhas de ar quando você estiver assando. Perfurei toda a massa e olha como ficou. Eu vou tirar do forno o molho e colocar a massa para pré-assar. Eu já gratinei todos os ingredientes para fazer o molho. O que eu vou fazer é liquidificar. Vou transferir para um liquidificador. Raspa toda a forma, não deixa nada, porque isso tudo faz parte do preparo. Aqui estão os temperos, então tem que tirar tudo. Preciso de mais um pouco de sal e uma pitada de pimenta. Pronto, vamos ver como é que ficou esse molho? Então, parte 2 do preparo dessa pizza, olha a consistência. Molho cozido. A massa já está pré-assando, tem uns 10 minutos, 15 mais ou menos. A massa pré-assada ficou assim. E por fim cheguei à etapa 3, que é a cobertura. Hoje eu estou fazendo uma pizza sabor marguerita e são 4 ingredientes. Queijo mussarela, que eu já ralei, são 300 a 350 gramas de queijo, tomate fatiado, manjericão e orégano. O queijo eu já ralei, então eu vou começar cortando todos os tomates. A quantidade de tomates que eu cortei foram 3. E agora sim chegamos à etapa final desse preparo de hoje, pizza marguerita. A massa está aqui, o molho está aqui e os ingredientes da cobertura também. Primeira coisa, eu vou começar com o molho, então eu coloco uma camada de molho, em seguida uma camada de queijo mussarela e agora vamos começar a colocar o tomate. Vou colocar manjericão e para finalizar essa pizza marguerita, orégano. Resolvi colocar um pouquinho mais de queijo por cima, para não deixar o tomate seco, sabe? Tô colocando para assar 15 a 20 minutos, eu estimo a 300 graus num forno elétrico. Então eu deixei no forno por 30 minutos e vamos ver como é que ficou. Olha como é que ficou a pizza depois de 30 minutos assando. Então chegou a hora da prova. Tá aqui minha primeira pizza marguerita. Chegou a hora de provar a pizza. Olha como ela ficou, por baixo também. Ótimo, muito bom. Então tá aí, pizza marguerita feita e aprovada. Semana que vem vamos ver qual sabor que eu vou inventar aí. Valeu, até o próximo vídeo.